dia, meus irmãos. Bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco. Amém. Naqueles momentos que nós vamos passar aqui juntos, possamos comungar dessa paz. E nós sempre lembramos que esse ambiente, todo ambiente de uma casa espírita ou um templo, é sempre um ambiente preparado e iluminado pela providência divina, pela supervisão espiritual que existe em volta de todo o planeta, né? Nós sabemos que temos uma supervisão de seres assim muito evoluídos, seres que conquistaram já um autodomínio, um conhecimento, um controle das emoções, já alcançaram uma condição de iluminada, né? Então, quando nós estamos num ambiente espírita, ou numa casa, um templo, ou uma casa religiosa, nós estamos comungando com a presença desses seres. E o fato de você estar comungando com a presença desses seres, você estar coabitando com esses seres, já te ajuda no sentido de te elevar na tua vibração espiritual. Porque nós sabemos que vivemos num universo de vibrações, né? Existem vibrações muito pesadas, existem espíritos desencarnados que têm uma vibração tão pesada que não conseguem nem se elevar no solo, né? Alguns não conseguem ficar de pé normalmente, e existem aqueles que já estão numa condição tão elevada que pairam no ar com uma facilidade muito grande, né? Então, hoje nós vamos tratar dessa virtude que é a paciência, e a conquista das virtudes, elas nos previnem de muito sofrimento, elas nos retiram de uma situação de muito desconforto, de muita angústia, né? Por isso que nós precisamos desenvolver essas virtudes, por isso que é tão importante a gente alcançar essas conquistas espirituais. Não é só para ter a credencial do bem, né? Não é só para você ser considerado um tarefeiro do bem, ou ser afeiçoado ao bem, mas é para que você melhore a tua situação emocional. Sempre o que mais me chamou a atenção de Jesus foi o controle que ele tem sobre o seu campo emocional, sobre o território emocional de Jesus. Porque só uma pessoa, só um ser que tem um domínio muito poderoso sobre esse aspecto emocional, né, uma fortaleza emocional, poderia estar diante de pessoas que ele sabia que o iriam trair e que o iriam negar, e continuando a amar, sem diminuir o seu amor. Ele estava ali diante de Judas, que iria entregar ele à polícia, né, ao governo, para que ele fosse assassinado. Ele tinha essa noção, esse conhecimento, e no entanto ele não deixou de amar Judas, né? Se nós temos essa convicção de que estamos diante de uma pessoa que irá nos trair, né, e uma traição assim que pode nos levar à morte, nós imediatamente nos afastamos, modificamos a nossa relação com essa pessoa, porque nós temos essa certeza, né? O próprio Pedro dizia para ele que nunca iria abandoná-lo, ele disse: verdade, te digo que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Mesmo sabendo que aquele amigo iria negá-lo, ele não deixou de amar. Então essa fortaleza emocional, eu acho que é assim o ponto que mais destaca a elevação espiritual de Jesus, né? Porque muitos espíritos que já alcançaram um certo grau de iluminação ainda não têm essa condição, dessa fortaleza emocional. E para que nós, como aprendizes do bem, e somos co-criadores de Deus, estamos nesse processo de evolução para nos chegarmos à condição de anjos, de trabalhadores do bem, de irmos aí aos locais de sofrimento, aos umbrais da vida, para poder auxiliar os nossos irmãos, nós temos que ter desenvolvido um certo grau de controle emocional, para que não caiamos no descontrole, e aí, em vez de estarmos ali na condição de pessoas que vão ajudar, precisarmos de ajuda, né?
Então, essa é a necessidade que nós temos de desenvolver essas virtudes. É claro que nós vivemos num mundo onde cada um está no nível de consciência. Existem vários níveis de consciência, né? Existem aquelas pessoas que estão numa consciência de sono muito profundo, ainda envolvidos, né, nas questões materiais, e não possuem campo na sua vida, na sua mente, para questões espirituais. Realmente não estão ainda despertas para esse tipo de conhecimento. Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, descobri uma coisa tão boa, ouvi coisas tão boas lá no centro, seria tão importante que você estivesse comigo, né? Queremos trazer alguém conosco, porque é uma coisa boa que nós descobrimos, queremos dividir aquilo, mas às vezes a pessoa ainda não está desperta para esse tipo de necessidade. Ela se basta com as necessidades que ela tem, sem assim ter nenhum interesse por questões espirituais, né? Para que nós tenhamos esse tipo de interesse, nós temos que subir um pouco o nosso nível de consciência. Já não basta mais que eu esteja satisfeito, que eu esteja feliz. Eu tenho a necessidade que o outro também esteja feliz. Então já é transpessoal. A minha paz, a minha plenitude também chega até as outras pessoas. Então eu tenho necessidade de fazer parte de algum grupo, eu tenho necessidade de fazer parte de algum clube, de algum centro, de algum lugar que tenha atividades que envolvam o próximo. Já não me basta mais só as minhas necessidades. Eu quero atender às necessidades do outro. Então isso é um sinal de que você ampliou a tua consciência, né? O teu raio de ação da tua consciência. Porque o egoísmo, ele nos leva ao narcisismo, né? Ele nos leva a uma condição pequena. E o altruísmo, que é o inverso do egoísmo, que é justamente a convivência em grupo, né? Você está numa associação, dividindo, ele amplia a tua condição espiritual. Então já não é mais só você já está comungando com os teus irmãos de tarefa no bem. Então tudo é uma questão de níveis de consciência. E nós não podemos obrigar ninguém a fazer nada, né? Sempre que nós tentamos empurrar alguém por uma porta, por uma entrada, tentamos forçar essa pessoa a entrar por essa porta, mais ela resiste, né? Então, o importante é você indicar o caminho, mas vai chegar o momento certo que a pessoa, por ela mesma, ela vai para aquele caminho. Se você ficar forçando, insistindo, ela mais vai resistir e você pode se tornar uma pessoa chata, uma pessoa incômoda, né? Então, a melhor maneira de você convencer uma pessoa de que a tua filosofia, de que a doutrina que você segue é uma doutrina boa, te faz bem, é demonstrando na tua própria vida, né? Dando a demonstração da tua própria maneira de ser. As pessoas vão ver, poxa, até que a pessoa pensa, poxa, como que ele consegue ter esse equilíbrio, essa paz, essa tranquilidade? Você frequenta algum lugar, você lê algum livro, você desenvolve algum tipo de conhecimento para manter essa tranquilidade, né? Porque nós vivemos uma época de uma gravidade tão tremenda, né? Vivemos aí abraços com tantos conflitos emocionais, síndromes variadas, né, de isolamento, que são todas derivadas dessa falta de um conhecimento mais profundo a respeito da questão espiritual. Porque sempre que nós equalizamos, organizamos o nosso mundo íntimo, né, o nosso coração, o nosso campo emocional, o restante todo da nossa vida, a começar pelo nosso organismo físico, já começa também a se equilibrar, né? Tudo depende dessa fonte, dessa base, dessa sede, que é a nossa mente, que é governada pelo nosso espírito. Então, a doutrina espírita, ela começa com uma investigação a respeito do mundo espiritual, a respeito das mesas girantes, das vozes, das batidas, o que seria esse mundo espiritual,
mas ela acaba caindo num pensamento filosófico. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Por que eu fui criado? Qual é a razão do meu ser? Né? E aí, dentro desses pensamentos, desenvolvimento desses pensamentos, nós começamos a observar que a doutrina se preocupou com esses aspectos. Os espíritos se preocuparam com esses aspectos do desenvolvimento das virtudes, né? Do autodomínio, do autoconhecimento, né? Conhece-te a ti mesmo, no sentido de você fazer essa viagem para você mesmo, para você desenvolver aquilo que você precisa desenvolver para você alcançar um estado de paz, de tranquilidade, né? Porque a paz é uma virtude, né? É um estado que você precisa estar o tempo todo alimentando. Não basta você ser, você precisa sempre voltar a ser. Você precisa exercitar sempre aquele caminho. É como um caminho que você faz numa mata. Você abre um caminho por uma mata, mas se você não voltar e fazer novamente esse caminho, o mato fecha e aí você perde o caminho, tem que fazer tudo de novo, né? Então, se essas virtudes, esses estados emocionais, eles precisam ser observados e precisam ser cultivados, né? Então, para começar a entrar no tema propriamente dito da paciência, eu fui buscar lá na filosofia chinesa, lá na China milenar, que possui duas grandes correntes. Uma é o confucionismo, que foi instaurado por Confúcio, e outra é o taoísmo, que foi instaurado por Lao Tse, que trouxe, que na verdade na letra da doutrina espírita, nós temos a informação de que antes de Jesus vir pessoalmente, né, ele que é o grande governador do planeta, ele que é o nosso Cristo, aquele espírito que tem a identificação mais perfeita com Deus, com o Criador, seria o médio de Deus, não só um espírito que alcançou o grau de anjo, né, e conseguiu eliminar do seu coração todas as máculas, todas as imperfeições que nos afastam de Deus, que Jesus diz que nós só se vê bem a Deus através do coração. Por isso que ele diz, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. E qual é a maneira de ver? A gente só pode ver Deus quando a gente consegue purificar o nosso coração de todos esses sentimentos inferiores, esses sentimentos que nos afastam de Deus, né? Deus está nas coisas simples, então a vaidade já nos afasta de Deus. Deus está no altruísmo, e o egoísmo nos afasta de Deus. Então todos esses sentimentos que vão poluindo o nosso coração, que seria, vamos dizer, seria o mesmo que dizer a sede dos nossos sentimentos, da nossa emoção, vão nos afastando de Deus. Quando o espírito chega nesse grau de iluminação, onde ele é chamado de anjo, ou outra designação, que cada filosofia tem uma designação, né, para esse tipo de estado de iluminação, quando ele chega nesse ponto, é sinal que ele já conseguiu vencer todas essas dificuldades, que são desafios que nós temos, né? Que viemos de uma época de um isolacionismo muito grande, de um egoísmo muito grande, de uma disposição para a guerra muito grande, né? Viemos aí de povos antigos extremamente belicosos, né? Extremamente dominadores, e hoje em dia nós não nos lançamos às guerras propriamente ditas, mas temos as nossas guerras particulares. Muitas vezes queremos dominar o nosso próximo, em vez de procurar conviver da melhor maneira possível, preservando a paz, que ainda somos muito voltados à guerra. Então o espírito, quando ele alcança esse nível, ele chega a um grau de anjo, né? Mas Jesus não só alcançou esse grau, ele ascendeu à condição de Cristo. Aí já é algo que nós não temos nenhuma compreensão total, não temos essa compreensão. Porque ele não foi, nós temos aí os enviados de Jesus, Lao Tse, o Buda, Krishna, tantos, Moisés, todos foram enviados por Jesus para meio que preparar a terra para que ele viesse e plantasse a semente do Evangelho, onde a semente já encontraria ali uma terra já roteada, já com ideias que seriam mais bem compreendidas, né?
Mas então, esses mensageiros que vieram antes de Jesus, trouxeram assim, um conhecimento muito grande. E uma frase que eu peguei de lá do céu, que diz a respeito, traz uma ideia a respeito do desenvolvimento, da necessidade de desenvolvimento das virtudes, é essa aqui, ó. O homem ao nascer é suave e brando, e ao morrer é duro e rígido. É bem curiosa, né? Porque fala bem a respeito da morte. A morte é duro, o cadáver, né? É duro e rígido. E o bebê é suave e brando. Então, nós viemos das mãos de Deus suaves e brandos, né? Entregues ao bem, confiantes, em paz, com tranquilidade. Né? Ao passo que, conforme nós vamos nos desenvolvendo, vamos complicando as coisas. O que era mais simples, a convivência que poderia ser mais simples, vai sendo poluída por uma série de complicações. Então a gente quer explicações por uma série de coisas, a gente não consegue ter uma tranquilidade no sentido de fazer com que a vida seja algo mais suave. Né? A paciência, ela nos traz essa condição de tranquilidade, de suavidade, né? Porque a paciência, ela é o desenvolvimento da paz e a preservação da paz dentro de nós mesmos. No livro Pensamento e Vida, o Espírito Emmanuel, ele diz que primeiro existe a compreensão. Então, primeiro nós compreendemos, para desenvolvermos a paciência, primeiro precisamos compreender aquela situação. Já entendemos a situação, né? Aí depois vem o exercício da tolerância. Já que as pessoas são tão diferentes e que nós não podemos fazer com que as pessoas leiam a nossa cartilha o tempo todo, né? Então, precisa haver um mínimo que seja de tolerância. Né? Eu entendo, eu compreendo a situação, agora eu exerço a tolerância. Da tolerância vai desabrochar a paciência. Porque a paciência é uma condição, é uma conquista muito poderosa, realmente uma conquista muito grande, uma conquista abençoada. Porque aquele que tem a paciência, ele é dono do seu mundo íntimo. Ele é dono de si mesmo. No budismo, eles dizem que quando alguém consegue fazer com que você sinta raiva, essa pessoa é sua dona. Né? Então a paciência seria você ser dono de você mesmo. Quando você diz assim, fulano, perdi a paciência. Na verdade, nós nunca tivemos, né? Porque não perdemos assim. Se a gente tem paciência, a gente não perde a paciência. Ela já é. Nós somos paciência. Nós somos paz. Então não tem como perder isso. Né? Agora, quando nós dissemos isso é porque alguém conseguiu nos desarmonizar. Alguém conseguiu nos tirar, ou alguém, ou uma situação, conseguiu nos tirar do nosso centro, do nosso equilíbrio, do nosso prumo. Né? Alguém conseguiu nos desestabilizar. Né? E ele diz aqui, ó, tolerância é reflexo vivo da compreensão. Então, da compreensão surge a tolerância. Eu compreendo, então eu tolero, porque eu tenho uma compreensão do porquê daquilo, né? Mas eu estou no trânsito numa situação ruim. Então, eu tenho uma compreensão da situação do trânsito, da situação precária das ruas, das estradas. Então, eu tenho uma compreensão, desenvolvo uma tolerância. Vou tolerar o tempo que eu estou aqui. E aí, dessa compreensão nasce, né, límpida, na fonte da alma, plasmando a esperança, a paciência. Né? Nasce da fonte da alma. Porque nós perguntamos, como é que eu vou ter isso? Será que alguém pode me dar isso? Né? A gente fala assim, Deus, me dê paciência. Muita. Bebeu a paciência. Hã? Bebeu a paciência. Perdi? Bebeu. Perdi. Me dê um gole de paciência, né? Seria a pessoa ficar rica. Né? Olha aqui, ó, estou vendendo paciência. Essa é uma maravilha, vendendo amor. E essas coisas não são assim. Você vai ter que reencarnar umas 30 vezes aí. Aí o que acontece? Nós percebemos que quando nós reencarnamos,
Tem coisas que nós precisamos desenvolver, né? A nossa rebeldia, a nossa raiva, uma série de coisas nós já trazemos desenvolvido dentro da gente, né? Já outras virtudes, as virtudes nós precisamos desenvolver, precisamos exercitar, porque senão elas não se desenvolvem facilmente, né? É como a erva daninha. A erva daninha você precisa cuidar do solo, você precisa adubar para a erva daninha crescer. O ruim, o mal, né? Ele já se desenvolve facilmente. E ele é difícil de ser retirado, né? Quando ele se alastra mais ainda, sempre fica um pedacinho de raiz ali que vai se desenvolver, é mais difícil. Mas as plantas boas, as plantas úteis, precisam de um cuidado tão grande. Tem a hora certa para desenvolver, precisa do adubo, precisa da temperatura certa, precisa de todo um cuidado. Assim também são as virtudes. Se nós não cuidarmos das virtudes, não observarmos as virtudes, a erva daninha começa a crescer novamente e vai tomando conta do nosso coração, né? Então ele diz que ela nasce da compreensão e da tolerância das fontes límpidas da alma, né? É o perdão com esquecimento de todo mal. Pedir que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é a nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, quer dizer, é preciso que exista, nesse caso, uma disposição de ajudar, né? Porque se você não tem essa necessidade, você não tem essa preocupação de ajudar, de colaborar, para que você vai desenvolver paciência, né? Que os outros tenham. Você não vai ligar para isso, você vai deixar, né? Porque como disse uma monja budista, que eu vi uma vez uma palestra, e ela disse assim: se você quer realmente desenvolver essas virtudes, porque uma coisa é você, quando você diz assim, o Evangelho, outras doutrinas falam, você precisa desenvolver paciência. Mas é muito difícil. Quando você diz isso, é a mesma coisa que dizer assim, mas eu não quero. Porque se você quiser, aí você vai ter que se empenhar. Não é uma coisa que vai aparecer de repente na tua vida. Nós passamos muitas e muitas e muitas vidas sem fazer nada. O Evangelho, segundo a doutrina espírita, nos diz que assim como existem assim como existem dias que não produzem, né? Tem dia que você acorda, você se programa de fazer um monte de coisa e você não consegue realizar nada daquilo que você programou. E os Espíritos nos dizem que assim como tem dias que não rendem, existem reencarnações inteiras que não rendem nada. Então os Espíritos vêm para a carne, passam aquele tempo na carne e progridem muito pouco. É porque não pode regredir. Não tem como o Espírito regredir. É uma lei que movimenta sempre para frente. Sempre para frente. Então, mesmo que você passe uma vida inteira sem grandes realizações, o mínimo que você tenha feito conta para você. Mas às vezes nós fazemos muito pouco, quase nada. Então, para desenvolvermos essas virtudes, nós precisamos realmente ter um propósito de alcançar essa condição. Porque a pessoa fala, mas é muito difícil. Mas será que também não é difícil conviver com os reflexos da intolerância? Será que não é difícil conviver com os reflexos da falta do perdão, da falta de paciência, né? Quantas coisas nós podemos evitar se pudéssemos ter um pouquinho mais de paciência? Às vezes, 5 minutos que você esperasse para dizer alguma coisa, já evitaria muitos problemas. Mas é muito difícil. Mas e os problemas que você ia ter que conviver por causa daquela falta de paciência? Não seria muito difícil também? Então nós podemos evitar muita coisa, pensando um pouco antes de materializar a nossa intenção, o nosso pensamento. Não podemos mais, nós pelo menos que estamos aqui, né, poderíamos estar em qualquer outro lugar, numa manhã de sábado, né? Nós estamos aqui porque temos uma intenção além das questões materiais, estamos procurando entender mais o nosso mundo íntimo, conhecer essas questões. Então, quer dizer, você está investindo no teu ser mais profundo, na fonte de onde tudo promana, inclusive os problemas que nós criamos. Então ele diz
que se nós temos essa disposição de ajudar, aí nós precisamos, como ele fala aqui, nos adaptarmos às situações com dignidade. Quando ele fala nos adaptarmos ao mundo com dignidade, quer dizer, você se adaptar à sociedade que você está, mas você não descer aos níveis morais inferiores em que essa sociedade está, em que esse grupo está. Você permanecer com dignidade, mas se adaptar no sentido de poder ir até lá para poder ajudar, né? Para poder resgatar. E aí, ele diz aqui, a vida é um movimento onde adquirimos coisas e deixamos coisas. É um movimento da evolução. Então, o tempo todo nós estamos adquirindo conhecimentos, né? Nós estamos adquirindo sentimentos novos, experiências, conhecendo coisas novas. Esse é um dos movimentos da vida. O outro movimento é deixarmos coisas. A partir do momento que nós vemos que tem coisas agora que não se adaptam mais a essa nova maneira de viver, a esse novo conhecimento adquirido, nós vamos deixando, vamos mudando, né? E assim nós vamos melhorando, vamos nos aperfeiçoando, vamos nos lapidando, né? Coisas que não serviam mais. Às vezes até grupos de amigos. Às vezes aquele grupo de amigos já não acompanha mais a nossa forma de pensar, já não está comungando mais do mesmo tipo de pensamento. Aí às vezes vão mudando, né, os grupos. Outros vão nos acompanhando, outros vão ficando para trás. Assim é o movimento da vida, né? Então, dando essa passada a respeito da questão da necessidade de nós termos um desenvolvimento, controle do nosso mundo íntimo, né? Observar melhor o nosso mundo íntimo, antes de começarmos a termos atitudes precipitadas que geram problemas, né? Porque antes de você ter paciência com os outros, você precisa ter com você, né? Todas as virtudes que você vai exercitar fora de você, você precisa primeiro exercitar dentro de você e com você. Porque senão você vai fazer uma coisa fora que você não conhece dentro, você não exercitou dentro. Então eu sei que eu tenho que perdoar, mas se eu não experimento o perdão próprio, né? O meu auto-perdão, como é que eu vou perdoar outra pessoa? Se eu não sei nem como é que isso é feito, se eu não tenho a experiência do perdão comigo mesmo, né? Como é que eu vou ter paciência com a pessoa se eu não tenho paciência com os meus defeitos, com as minhas atitudes, às vezes precipitadas, né? Então, caridade, como é que eu vou ter caridade com os outros se eu não sou caridoso comigo mesmo, né? Aí o que acontece? Nós passamos a viver muito ansiosos, muito necessitados, angustiados, porque buscamos fora o que temos o dever de desenvolver dentro de nós mesmos. Porque o que acontece? Se eu não tenho paciência comigo mesmo, eu vou procurar alguém que tenha. Eu digo, você não tem paciência comigo, mas é porque eu mesmo não tenho paciência comigo, né? Por que a gente procura alguém que cuide da gente? Porque a gente também não se cuida. Então eu quero alguém que me ame porque eu não me amo. Eu quero alguém que tenha paciência comigo porque eu não tenho paciência comigo. Eu quero alguém que cuide de mim porque eu não cuido de mim mesmo. Sabe? É o Chaves. É o Chaves, né? Então, quer dizer, eu estou falando isso, gente, mas não quer dizer que eu seja assim não, entendeu? Porque essa condição, esses níveis são muito altos. E nós trazemos uma bagagem tão grande de problemas. Eu digo por mim, quando eu falo assim, eu estou falando por mim. É tanto problema, esse aqui é o Leon, meu amigo, ele sabe como é que eu sou, né? Assim, tão complicado, tantas dificuldades de agir. Às vezes eu penso assim, meu Deus, acabei de falar de paciência, daqui a pouco já estou perdendo a paciência que eu nunca tive. Ou então, outras situações que eu percebo, nossa, já estou falando disso e já é difícil. E parece que fica mais difícil ainda. Porque aí você começa a identificar. Quando você está no automático, aquilo passa desapercebido, você acha até que não tem. Você fala assim, olha, eu sou tão bem, não tenho esses defeitos, né? Mas na verdade quando vem a situação, aí você vê que você tem. É como diz essa monja budista. Ela diz que quando nós estamos num ambiente que todo mundo é paz, todo mundo é tranquilidade, nós achamos que já desenvolvemos as virtudes. Todo mundo é tão educado, né? Mas quando
encontramos aquela pessoa que tem a capacidade de nos tirar do nosso centro, do nosso prumo, do nosso eixo, né? Aí nós vemos o nível que nós estamos ainda. E essa monja, ela dizia que quando nós encontramos uma pessoa que tem essa capacidade, porque tem pessoas que a voz da pessoa, o fato de você saber que aquela pessoa está no ambiente, você já fica totalmente desequilibrado, né? E essa monja dizia que nós deveríamos chegar diante dessa pessoa e dizer assim: muito obrigado, meu irmão, por você ser tão horrível. É engraçado. Ela dizia isso. Dizia: muito obrigado por você ser tão horrível, por você ter essa capacidade de destruir o meu mundo íntimo, de me desequilibrar, de me mostrar que eu ainda preciso trabalhar muito ainda para poder chegar um dia em que eu vou estar num lugar, você vai entrar e eu vou estar muito bem. Eu vou ficar muito em paz, eu não vou me desequilibrar, não vou querer ir embora, né? Vou querer sair, porque senão as pessoas se tornam nossas donas. Elas se tornam donas do nosso mundo íntimo. A pessoa fala: cheguei aqui bem, dei bom dia para todo mundo, mas agora meu dia acabou. Já acabou meu dia. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui que não me respondeu, né? Que fez uma cara feia. Mas tem pessoas também, quando a pessoa chega de te maltratou, você pensa assim: agora eu vou me vingar. Aí vem e começa, né? Aí vai descendo o nível, que você está querendo se vingar, que está querendo dizer umas verdades para ela, né? Uma oportunidade. E às vezes você passa meses querendo encontrar com aquela pessoa, engasgado com aquela energia, porque é uma energia, né? É uma energia difícil de ser retirada depois dos nossos plexos, dos nossos centros de força, ficam ali nos intoxicando. Até eu me lembro até uma história do Chico, que a irmã dele, que via ele sofrendo por causa do cachorro que estava sempre doente, foi lá e matou o cachorro. Aí falou: resolvi o seu problema. Eu sabia que você não tinha coragem de matar o cachorro, eu fui lá e matei o cachorro para você. Agora acabou o problema. E ele ficou destruído. Ele ficou destruído. Aí, depois de muito tempo, o Emmanuel disse assim: olha, Chico, isso aí que está no teu peito já está nos atrapalhando. Porque nós não estamos conseguindo fazer o trabalho da psicografia por causa desse miasma que está aí no teu peito. Aí o Chico: mas é o quê? O problema da tua irmã. Porque você ficou tão sentido que aquilo com a morte do cachorro, que agora isso aí está aí. Olha, você veja. O Emmanuel pensa assim: será que o Emmanuel não podia chegar lá e tirar aquilo ali do peito dele? Se ele pudesse, ele fazia. Então são coisas complicadas que vão se enraizando no nosso coração, vão tomando conta do nosso coração e nos levam depois até a quadros de depressão e podem levar a questões de suicídio, atraem espíritos desocupados, que estão completamente desinteressados no bem ou na paz, que vão ficar ali tentando agravar o teu quadro por um prazer mórbido. Infelizmente existe isso, né? Existem pessoas assim, também existem espíritos assim, né? Então ele estava com aquele quadro de tristeza no peito dele, né? Aí o Emmanuel disse: já está atrapalhando a gente. Aí ele: mas o que eu faço então para tirar isso? Ele disse assim: procura uma coisa que ela goste muito. E ela precisava de uma máquina de costura, e o Chico se endividou, porque na época até hoje máquina de costura não é coisa barata. Hã? Não tinha casa Bahia. Não tinha casa Bahia. Então ele pega e compra a máquina de costura e dá para ela. E ela fica tão impressionada que ela lança uma vibração de gratidão para ele tão grande que aquela gosma, aquele miasma, aquela cristalização se destrói todinha no peito dele, acaba. Aquela frustração, aquela coisa, né? Então, o desenvolvimento da tolerância, né? E futuramente dessa flor de luz que é a paciência, que desabrocha naturalmente, isso vai fazer com que a gente evite essas coisas, essas situações. Para isso tem que ter a compreensão. Porque se nós não compreendermos, por exemplo, no caso dessa história, se ele procurasse compreender a situação dela, que não foi um ato assim de crueldade,
né? Aí ele poderia desenvolver uma tolerância e depois uma paciência, mas ali já houve uma situação assim da tristeza que tomou conta dele e aquela vibração se enraizou, né? Então é aquele orar e vigiar de Jesus, né? A gente orar e vigiar para ver se alguma coisa já não está trazendo um sinalzinho de desequilíbrio que pode depois se avolumar e se entranhar no nosso sentimento, no nosso coração, nos impedindo de viver uma vida com mais tranquilidade, com mais simplicidade, com mais paz, com mais tolerância, né? Porque o que acontece? O intolerante, ele quer que o mundo leia a cartilha da vida dele. Ele quer que o mundo se conduza da maneira como ele acha que tem que ser. E não é. Porque se nós olharmos uma árvore, nós poderemos achar que todas as folhas são iguais. Parece? Você olha assim e fala, são todas o mesmo desenho. Mas vai pegar uma por uma, cada uma diferente da outra. A diversidade é a vontade de Deus. Até os insetos, os animais da mesma espécie, que são tão parecidos, se você analisar mais profundamente, têm um comportamento diferente uns dos outros. Então, também todos nós, na humanidade, somos diferentes. Para que possamos conviver, precisamos ter tolerância, compreensão a respeito do que levou aquela criatura a se construir daquela maneira, né? Então, nós temos todos esses aspectos que nos mostram a necessidade do desenvolvimento dessas virtudes, do autoconhecimento, como isso vai nos facilitar na nossa vida, no dia a dia, na nossa convivência com o próximo, né? Porque nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, fomos lançados na vida, na matéria, justamente para desenvolver a nossa inteligência, o nosso conhecimento e, acima de tudo, a nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, já que somos seres que estamos destinados a sermos co-criadores com Deus. Vamos participar da criação do universo, já estamos participando, porque na nossa vida, tudo que nós falamos, nós criamos ao nosso redor. A doutrina espírita, várias outras filosofias já traziam esse conhecimento, mas a doutrina espírita mostra isso cientificamente, falando das formas de pensamento. Quando nós nos sintonizamos com o fracasso, né? Quando nós nos identificamos com o fracasso, quando nós achamos que somos pessoas que mais fácil as coisas darem erradas do que darem certas, isso tudo vai se plasmando ao nosso redor, como formas de pensamento que vão depois convivendo conosco e depois vão se materializando na nossa própria vida. Porque quando você se identifica, por exemplo, na minha vida, vamos dizer, frases perigosas que nós começamos a falar, na minha vida está tudo errado. Tem gente que tem e outras frases, né, que nós falamos. Aí você começa a identificar os problemas. Quando alguma coisa dá errado, você fala, olha aí, não estou dizendo que na minha vida está tudo errado? Porque o teu cérebro começa a identificar o problema. Ele não liga muito para a solução, para coisa boa, porque você está com as tuas antenas mentais voltadas para que na tua vida dá tudo errado. Não faço nada certo. Não faço nada certo. Aí quando faz uma coisa errada, aí está vendo? Como é que eu não faço nada certo? Porque as tuas antenas estão todas voltadas para aquilo. E nunca vai dar certo. E nunca vai dar certo, porque você vai estar sempre vitalizando aquilo, enxergando aquilo. Aí é preciso que você mude esses comandos mentais, esses comandos internos, porque você é o Espírito, você é o Filho de Deus, você é o Deus do teu microcosmo, né? Do teu pequeno universo. Aí você desiste antes de tentar. Você desiste antes de tentar. Eu acho que o melhor é não dar muita importância para essas coisas. Quando a gente vê, você percebe que uma coisa ruim aconteceu. Não dar tanta importância, não sofrer tanto. Isso eu acho que a gente acaba passando por essas situações com mais facilidade do que se você ficar martelando. Aí vem outra. Porque você está vitalizando, você está dando vida naquilo, né? E quando você não vitaliza, aquilo morre.
Tem coisas que dão errado? Tem coisas que dão errado, é parte da vida. Tem acidentes, acontecem, mas não quer dizer que na tua vida dá tudo errado, que você, sabe, nós dramatizamos muito, né? Nós criamos uma dramatização muito grande de volta das coisas. E mudar as nossas ordens, nossos comandos mentais, né? Já para o lado bom, dizer, né, das coisas boas, do otimismo, dos amigos, do sol, do dia maravilhoso, da saúde, da paz. É a mesma coisa quando você sai de manhã cedo, você dá bom dia. Oi, bom dia. Ah, não, meu dia não, estou com a dor na perna, uma dor no olho, não sei o que aconteceu comigo, eu não melhoro. Entendeu? Quer dizer, eu falo, gente, agradeça, porque você está respirando, está andando, está reclamando. Né? Porque você já capta aquelas energias todas negativas. Então eu já evito. Quando eu vejo a pessoa, oi, bom dia, tudo bem? Ótimo, tchau. Porque você começa a captar aquelas energias negativas. A pessoa nunca está bem, ela nunca vai melhorar. Então eu falo para ela, você é hipocondríaca, você gosta de viver esse sofrimento. Só que eu não tenho pena de ninguém. Não. Nunca tive. E falo para todo mundo, não tenho pena. Entendeu? Porque a pessoa fica só naquele marasmo. Ai, eu tô com a dor no olho. E aí domingo, como é que você tá? Bom dia, como é que você tá? Ah, não, hoje eu tô com a dor da cabeça. Olha, minha cabeça doeu a noite toda. Então é isso que você tá falando. Fica, o hábito daquilo de repetir aquela doença. Você ser que aquela pessoa tem pena daquela pessoa. É até uma falta de gratidão com Deus. Deus é tão bom, E a né? palestra é para todo mundo, menos pra gente. Essa palestra, fulano tinha que ouvir essa palestra. Fulano tinha que estar aqui para ver. Verdade. Essa palestra era ótima. Não, eu sou assim, eu saí da palestra, ninguém me manda e falou assim, nossa, você tinha que estar na palestra hoje, para escutar tudinho, entendeu? Porque a gente acha que nunca é com a gente, é com outros, não com a gente. Isso eu disse que Buda tinha essa tristeza. Que ele olhava e via as pessoas criando sofrimentos. Ele via as pessoas vitalizando situações mórbidas, doentias. Então ele via as pessoas o tempo todo produzindo isso. Por mais que elas ficassem boas de uma doença ou de alguma coisa, daqui a pouco elas estavam produzindo outra. Porque não agradece quando fica boa. Ela já puxa aquela outra coisa ruim para ela. O que acontece? Só um momento. Você entra, você cria uma distância muito grande. Quem chegou a um ponto desse tipo de consciência desperta, não consegue entender quem não conseguiu. Entendeu? Quem já conseguiu, olha para quem não conseguiu e fala, não consigo entender como as pessoas conseguem viver assim. Né? E a pessoa que não conseguiu, olha para quem conseguiu e fala, não consigo entender como é que fulano só quer saber de centros, negócio de palestra, de coisa. Não consigo entender, não está vivendo a vida. Mas é que cada um vive uma vida de acordo com a sua expectativa, com seus interesses, né? E aí você não tem como você fazer com que a pessoa entenda tudo isso. Ela mesma vai ter que construir isso no caminho dela. Você pode ajudar, você dá material, você dá subsídios para que ela possa desenvolver isso. Mas só quando ela quiser é que ela realmente vai fazer. E o caminho dela pode ser um caminho completamente diferente do seu. Você pode querer que ela seja espírita, mas ela pode ser evangélica, ela pode ser católica, e seguir o caminho dela dentro do conhecimento, do desenvolvimento da espírita. Quando você dá essa evitada, sabe aquela coisa, a pessoa já de manhã à noite negativa, né? Oi, bom dia, já sabe que vai vir um monte de coisa. E você sai batizando a situação, você também não está praticando, de certa forma, paciência, intolerância. Igual vai estar essa mulher, eu já não só uma coisa chata, não. Não é um pouco de intolerância também? O que fazer nessa hora? Tirar para a mulher e falar, ô, acorda, minha filha, vai, acorda. Bate nela, sai se batendo, fala umas coisas. Sabe o que acontece? Esses atritos são necessários, né? Eles são necessários. É através desses atritos que nós vamos aparando as nossas arestas. Vai chegar uma hora que nós vamos poder dizer alguma coisa sem falar muita coisa. O nosso próprio comportamento já vai influenciar a pessoa, entendeu? E nós não vamos precisar pronunciar tantas palavras. São Francisco de Assis, ele dizia assim, pregai o Evangelho, se for necessário, use palavras. Então nós podemos fazer muito, sem muito desperdício de muita conversa, às vezes pode levar até irritação. Porque nós não podemos entrar, dá vontade.
Nós não podemos entrar nas trapaças dos outros, que as pessoas se auto-sabotam, criam trapaças para si próprias e querem uma plateia para si. É isso aí. Então, elas querem jogar aquele lixo todo mental que está acumulado, mas nós não podemos ficar com a nossa casa mental aberta para receber o lixo dos outros. É isso aí. Cada um que cuide do seu lixo. Entendeu? Mas ouvir, dar Uma palavra de uma conforto. palavra de conforto, tudo bem. Mas não entrar na mesma da pessoa. Nós temos que ter uma reserva emocional. Um campo de defesa emocional. Senão, como é que nós vamos ajudar? Imagina se o psicólogo, quando fosse ajudar o paciente, entrasse no drama da pessoa, ou chegasse lá, eu estava num dia bem, mas o paciente já começou a falar um monte de coisa desagradável lá, estragou meu dia. O psicólogo falando isso, imagina isso. É impossível, né? E o psicólogo também tem problemas. O psicólogo precisa de psicólogo. Você escuta, você dá a tua colaboração da melhor maneira possível, mas não entra no karma da pessoa, não entra na situação da pessoa. Porque você não vai ter como ajudar, você vai criar mais um problema para você e você pode ajudar melhor de uma maneira de fora. Até porque quando a gente está vivendo o problema junto, dificilmente a gente consegue visualizar aquilo de uma forma mais clara. Porque a gente está ali dentro. Quem está de fora vê melhor, né? A gente sempre diz isso. Deixa eu só agora entrar no item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, Bem-aventurados que são brancos e pacíficos. O título já é interessante, Bem-aventurados que são brancos e pacíficos. Jesus não disse, serão bem-aventurados os que são brancos e pacíficos. Isso já são bem-aventurados os que são brancos e pacíficos, né? Então, a partir do momento que você procura ser brando e pacífico, né, quer dizer, para você fazer isso, não é só uma ação externa, né? Você não vai só agir de forma branda e pacífica. Você primeiro vai desenvolver a brandura e a passividade dentro de você, né? Você será a brandura, você será a paz. Então, onde você estiver, o seu sentimento de paz vai impregnar as pessoas. Assim como o sentimento de desarmonia também pode impregnar a pessoa. Às vezes uma pessoa entra num lugar e todos se sentem mal. E outra entra e todos se sentem bem. É um dínamo de vibração, é um gerador de vibração. Nós somos espíritos, nós somos uma centelha de luz, de vibração, irradiamos, né? Então o que acontece? Bem-aventurados brandos e pacíficos. Por que eles são bem-aventurados? Porque desenvolveram a paz, a brandura, dentro de si mesmo, e o primeiro a ser beneficiado é ele próprio, né? Ele se ilumina com os raios de luz do seu próprio coração, né? O homem que ama, a si mesmo se ama, né? Então aquele que leva a paz, a si mesmo se pacifica, a si mesmo se tolera, né? E aí o que acontece? Vive num estado de bem-aventurança. Ele pode estar numa região umbralina, no espírito, mas ele está no céu. Por quê? Porque ele está num outro nível de consciência. Agora se fala desses níveis de vibração, né? De dimensões de vibração. Tem filosofias que falam da quinta dimensão, que seria a dimensão da arte, a dimensão da gratidão, em que algumas pessoas já estão situadas. São pessoas que já não pensam mais só na vida material, já pensam na vida espiritual também. Então já tem um nível de consciência mais elevado, já agradece mais, né? Agradece mais na vida, agradece pela água, agradece pelo ar, agradece pelo sol, agradece pelo dia. Tem pessoas que estão num nível mais inferior, né? E que não tem essa disposição de gratidão, né? Conforme vai elevando o nível, vai se tornando mais identificado com as questões eternas, porque tudo isso vai passar, mas a vida espiritual não passa, né? Ela é permanente. O planeta Terra todo pode acabar, que o mundo espiritual permanece. As cidades espirituais, os mundos espirituais, né? Então, o que acontece? Nesse tópico do Evangelho da paciência,
teve um espírito, nesse item 7, que deu uma comunicação em Paris. Não, em Paris não, em Havre, em 1862. Esse espírito, ele se denominou como um espírito amigo, né? E é tão bom a gente saber que nós podemos comungar com esses espíritos amigos, porque para o irmão chegar e falar a respeito da paciência, é sinal que ele já tinha conquistado muita coisa nesse setor da paciência, né? E veio nos trazer através da mediunidade. Então ele diz aqui, ó, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Então ele já dá uma ideia de que a dor que nós entendemos como um castigo, não é um castigo. É, na verdade, uma oportunidade de crescimento. É um desafio. Nós temos que entender a dor como um desafio. Porque tudo que precisa crescer é desafiado para poder romper aquela condição em que está, né? A lagarta, quando passa pela metamorfose para se transformar na borboleta, aquilo que é um processo doloroso, né? Quando ela sai do casulo, toda aquela situação são processos dolorosos, né? Quando você quer alcançar um determinado objetivo, você precisa de empenho, você precisa de esforço, e isso são processos dolorosos. Então são processos abençoados que nos fazem crescer. Não é um martírio, nem um castigo da vida, nem um castigo de Deus. É um processo de crescimento material, um processo de crescimento espiritual. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Então quer dizer que a paciência também é caridade. Ele nos dá essa informação, né? A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas, né? Onde há, porém, outra muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoardes aos que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer, para nos porem à prova a paciência. Então, quer dizer, são essas pessoas maravilhosas, né? Agradáveis, que Deus coloca na nossa vida, para, através desse sentimento, dessa dificuldade, nós irmos desenvolvendo mais esse nosso autoconhecimento, esse nosso autocontrole, esse nosso autodomínio, né? Então, para isso existem esses tipos de pessoas, né? Porque a pessoa fala assim, eu não vou rezar mais para pedir paciência, porque quanto mais eu rezo pedindo paciência, aparece gente que me tira a paciência. Não. Aparecem pessoas que vão te ajudar a desenvolver a paciência. Porque a paciência não vai ser algo que você vai receber gratuitamente, né? Vai ser algo que você vai exercitar. Se você quer exercitar o teu músculo, você tem um peso, né? Para você exercitar o seu músculo, esse peso é difícil? É difícil. Essa pessoa é difícil? É difícil. Mas você vai desenvolver o músculo do teu coração, no sentido da paciência, né? A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentardes nos deveres que vos são impostos, nas consolações e compensações, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva a fronte para a terra. Então, quer dizer, existe a dificuldade, existe o problema, existe, mas também existe a bênção, né? Existe a bênção, existe a gratidão, existe o que é bom, também existe, né? E nós devemos nos ater às coisas boas, que aí fica mais fácil de levar. Por que uma pessoa me trata mal e eu vou fechar o meu dia? E as outras que me amam, que me querem bem, que vieram para me ver, que sentem bem com a minha presença, que querem me abraçar e que eu quero abraçar, todas elas vão perder por causa dessa uma que não está de acordo? Então, quer dizer, vê também o lado bom. Se uma pessoa não me ama, eu não vou me menosprezar, porque eu tenho um compromisso com quem me ama, né? Eu tenho que me amar
e estar bem, justamente porque eu tenho pessoas que me querem bem também, que me amam, que eu tenho um compromisso com essas pessoas. Não é porque a pessoa não me quer bem, não gosta de mim, que eu vou ter, né? Eu vou deixar de fazer as coisas. Uma guerra inútil e que, na verdade, você é o primeiro a ser envenenado por você mesmo. Porque você querendo desagradar o outro, você se desagrada a você mesmo. É que nem quando Sócrates diz, né, que o ódio é uma taça de veneno que você toma querendo que o outro morra. E é uma coisa que não acontece, né? Às vezes o outro está muito bem. Você está parado ali na tua vida naquela situação. Né? Aí, ó, coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo abre 1862. Essa palavra resume tudo, né? Realmente Jesus, quando trouxe a ideia da Boa Nova, do Evangelho, e quando nos chama para sermos cristãos, se nós formos meditar a respeito do que é ser cristão, nós vamos ver que é uma tarefa não é uma coisa fácil, né? A proposta de Jesus é uma proposta que está muito, assim, vamos dizer, na contramão da humanidade, né? Na contramão do mundo, né? Porque você bem dizer aquele que te maldiz, hoje em dia é muito difícil, né? Se no Facebook alguém posta alguma coisa que você não gosta, você pode ficar ali o dia inteiro tentando maldizer aquela pessoa, quem é essa pessoa para falar de mim? Quer dizer, a gente começa a valorizar essas coisas todas quando Jesus diz, bem dizei aquele que vos maldizem. Quer dizer, não alimente essas coisas que não te levarão a nada. São ruídos completamente desnecessários que não te acrescentam nada na sua vida, né? Então vamos terminar. Eu gostaria de agradecer a oportunidade mais uma vez aos guias, aos mentores que estão aqui ao nosso redor, nos abençoando, que eles possam nos auxiliar para desenvolvermos esse autodomínio, esse controle do mundo íntimo, e desenvolvermos essa virtude que há de nos salvar de tantas situações difíceis, que é a virtude da paciência. Muito obrigado.